Sabe uma coisa que é fascinante no futebol brasileiro? É um paradoxo, na verdade. Como é que num país que respira futebol, tanta gente acaba virando as costas para o time da própria cidade e torce para um gigante lá de outra região? Pois é esse mistério que a gente vai tentar desvendar hoje. Beleza, então vamos direto ao ponto com uma pergunta que, olha, vai no âmago da nossa cultura de futebol. Tenta imaginar a cena. Tá rolando um jogo super importante, decisivo mesmo, e lá em Salvador, no coração da Bahia, tem milhares de pessoas com o coração na boca torcendo, só que não pro time de lá, torcendo para um time de São Paulo. Peraí, como assim? E é aqui que o paradoxo fica ainda mais claro, sabe? Porque ele aparece em números. E que números! Dentro de campo, a briga pode ser pau a pau. Mas e fora das quatro linhas? Aí, a história é outra. É um abismo financeiro. Pensa só, de um lado, o Corinthians, do outro, o Vitória. A diferença na grana que entra por ano para cada um é de quase R$ 1 bilhão. É muita coisa. De onde veio essa diferença toda? Para a gente entender esse abismo, a gente precisa voltar no tempo. Mas voltar bastante, viu? Para uma época antes da internet. Uma época em que o rádio era quem mandava no pedaço. A resposta, na verdade, não está no hoje. Ela foi construída ao longo de décadas, numa espécie de colonização sutil feita pela mídia. Olha só como a coisa foi acontecendo década após década. Lá nos anos 30, o rádio começou a levar a voz dos times do Rio e de São Paulo para dentro da casa das pessoas no Brasil inteiro. Chega nos anos 60, a TV entra na jogada e transforma esses jogos em verdadeiros filmes, com heróis, com vilões. E aí, nos anos 80, o domínio de rádios gigantes, como a Rádio Globo, foi tão forte que esses clubes do Sudeste simplesmente passaram a ser vistos como os times do Brasil. E essa exposição toda, essa chuva de informação sobre os mesmos times, fez muito mais do que só vender camisa. Ela foi moldando a nossa cabeça, sabe? Ela ativou um atalho mental muito poderoso que a psicologia chama de heurística da disponibilidade. O nome é complicado, mas a ideia é super simples. O nosso cérebro, para economizar energia, acha que aquilo que a gente vê e ouve toda hora é mais importante, é maior, é melhor. Então, a grande sacada é essa. Com os times do Sudeste bombando no rádio e na TV o tempo todo, eles se tornaram disponíveis na nossa mente. Eles pareciam gigantes, os grandes campeões, os mais relevantes. Imagina um jovem, uma adolescente escolhendo um time para torcer. A escolha mais óbvia, mais fácil, era um desses times que estavam em todo lugar. Enquanto isso, o time da cidade dele era quase um sussurro, lá longe. Mas calma, não é só sobre o que a mídia empurrava, não. Tem a ver também com o que a gente busca quando vira torcedor. Porque, vamos combinar, a gente não escolhe um time só pelos jogadores. A gente escolhe por uma identidade, por uma sensação de pertencer a alguma coisa, a uma comunidade, né? E é aí que entra outro mecanismo da nossa mente, outro viés cognitivo fundamental, o efeito adesão. É aquela coisa, né? A gente gosta de estar onde a galera tá. Somos seres sociais. Então, quando a TV, o rádio, os vizinhos, todo mundo está celebrando uma vitória do Flamengo, do Corinthians, a vontade de fazer parte daquela festa, daquela nação de vencedores, é quase impossível de resistir. Olha só que interessante o que diz esse trecho de uma tese sobre o assunto. Ele resume isso de um jeito perfeito. Torcer por um desses times gigantes virou uma forma de conseguir reconhecimento, de ter status no mundo do futebol. Era um jeito de fazer parte da grande conversa, do papo nacional sobre futebol. Algo que torcer para o time local, com menos fama, talvez não desse. Ok, agora vamos juntar todas as peças. A gente vai ver como essas forças que parecem invisíveis, a história da mídia, os atalhos da nossa mente, criam uma diferença de dinheiro que é bem real. E olha, é impressionante. Presta atenção nesse número. R$ 1 bilhão. É isso que o Corinthians faturou em um ano. Essa grana toda é o resultado direto daquelas décadas de exposição na mídia. Aquela disponibilidade na mente das pessoas virou um poder de compra, um poder de consumo gigantesco. E o Vitória? 72,5 milhões. Para se ter uma ideia, a receita inteira do Vitória é só uns 7% do que o Corinthians faz. Aquele abismo de visibilidade que a gente falou, construído lá atrás, virou esse abismo de dinheiro hoje. E essa dinheirama toda vai para onde? Dentro de campo, claro. A folha de pagamento do Corinthians, o que eles gastam com salários de jogadores, é quase 5 vezes maior que a do Vitória. Isso quer dizer que eles conseguem contratar os melhores jogadores, pagar salários maiores, ter um elenco mais forte, e isso alimenta o ciclo de vitórias, né? E esse gráfico de valor de marca, mesmo não sendo de agora,
mostra esse ciclo vicioso perfeitamente. É assim, mais torcedores geram uma marca mais valiosa. Uma marca mais valiosa atrai patrocínios gigantes. Patrocínios gigantes trazem mais dinheiro. Mais dinheiro contrata jogador melhor. Jogador melhor ganha mais título. E mais título atrai mais torcedores. É uma roda que não para de girar e é muito difícil de quebrar. Mas peraí, futebol não é só planilha, não é só número, não é só viés cognitivo. Futebol também é paixão, é gente, é personalidade e é feito daqueles momentos de puro improviso, de caos que a gente adora. E para provar isso, tem uma história sensacional. É a história de como Vampeta, campeão do mundo, ídolo do Corinthians, foi parar de volta no Vitória lá em 2004. Não teve reunião de meses, planilha, advogado, foi uma coisa, digamos, bem mais brasileira. A história é boa demais, parece mentira. Foi um encontro por acaso numa churrascaria. Uma conversa que foi rolando, regada a uísque. De repente, o presidente do Vitória, o Paulo Carneiro, vira e faz a proposta. O Vampeta, que na época ganhava uns 155 mil no Corinthians, aceitou na hora ganhar 50 mil. E o contrato? Foi assinado na casa de um diretor com outra garrafa de uísque. Isso só mostra que, no fim do dia, o futebol ainda tem dessas coisas. Um coração que bate forte, movido à paixão, e quem sabe um bom uísque. Bom, então vamos amarrar as pontas aqui. A gente viu como a história, a força da mídia e até os truques da nossa própria mente acabaram criando uma desigualdade gigante no esporte que a gente ama tanto. A tal da heurística da disponibilidade, o efeito adesão, isso não é só papo de livro de psicologia, não. Eles são tipo os arquitetos invisíveis que levantaram essa pirâmide de poder no nosso futebol. São eles que muitas vezes definem quem tem grana, quem contrata os craques e quem vai levantar a taça muito antes do juiz apitar o começo do jogo. E tudo isso deixa uma pergunta no ar, uma pergunta fundamental para o futuro. Hoje, com o mundo todo conectado, com a molecada torcendo para time da Europa, o que acontece com a paixão pelo time do bairro, pelo time da cidade? Será que essa identidade local no futebol está com os dias contados? Ou será que ela vai achar um jeito novo de resistir e florescer? A resposta para essa pergunta talvez vá definir qual vai ser a alma do nosso futebol nas próximas décadas.